A paz do Senhor, irmãos, glorificamos ao Senhor Jesus Cristo, estamos juntos no Devocional do Lar. Vamos ler hoje, Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2, que nos diz assim: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. O exemplo de Jesus Cristo para nós nos impulsiona a nós abandonarmos o pecado. O versículo 2 diz que nos orienta a nós deixarmos. Ele diz: deixemos todo o embaraço e o pecado. Nós é que temos que deixar. Aleluia. Glória, deixar de lado aquilo que está nos atrapalhando a alcançar o alvo. Quando ele diz assim, corramos com paciência a carreira, que é o teste da fé, desde o momento que nós aceitamos a Jesus até o momento que nós vamos ser glorificados. Então, neste período aí, nós temos que lutar, nós temos que nos esforçar para deixar o pecado de lado, abandonar o pecado, glória a Deus, e também o embaraço, aquilo que a gente pensa que não é nada, que é besteira, que não tem nada a ver, mas que constitui embaraço para a nossa vida. E a gente faz isso olhando para o exemplo de Jesus. Aleluia. Que Jesus passou por dificuldades. Ele diz aqui que Jesus, que é o autor, consumador ou aperfeiçoador da nossa fé, pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz. Desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, ele deixou de lado tudo isso aí. Glória a Deus. Por quê? Porque ele tinha um alvo a alcançar. Glória a Deus. Pelo gozo que ele estava proposto. Ele já sabia qual era o resultado da sua vitória, dele cumprir o plano da salvação. E nós, que também sabemos qual é o fim, o resultado, aleluia. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, ele diz assim, no versículo número 7, ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aí ele diz: desde agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, existe uma coroa, um prêmio, um galardão reservado para nós. E para nós alcançarmos isso aí, nós temos que o quê? Deixar de lado o pecado e o embaraço. Temos o exemplo de Jesus. Desprezou tudo porque ele tinha em vista lá que ele estava guardado. Nesse capítulo 11 de Hebreus, relata os heróis da fé, os homens que pela fé fizeram maravilhas e proezas, glória ao Senhor Jesus Cristo. Relata também a história de Moisés. E Moisés, pelo gozo que ele estava proposto, ele não teve por maiores riquezas as coisas lá do Egito, mas ele deixou tudo de lado porque ele estava vendo o invisível. Glória a Deus. Moisés alcançou a promessa, aleluia, desprezou tudo. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Glória a Deus. Capítulo 11, versículo 24, diz assim: Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Veja só, o pecado produz gozo, mas é passageiro. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé ele deixou o Egito, diz a Bíblia aqui, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Aleluia, ele tinha em vista a recompensa que estava preparada para ele lá. Então, que eu e você também possa ter esse exemplo de Jesus, o exemplo desses heróis da fé, abandonar o pecado, o embaraço, sabendo que há um galardão reservado para nós. Aleluia. Pelo gozo que nos está proposto, a gente vai abandonar tudo e seguir a Jesus Cristo. Amém? Jesus é bom, maravilhoso, sabe amar e resolve todo tipo de problema. Deus te abençoe grandemente. Amém.